Imposto de renda para milhas aéreas. Olha só, Joselito, ou você está muito atrasado, porque já faz muito tempo que passou o período de declaração, ou você está muito antecipado, porque ainda falta muito para a gente fazer a próxima declaração de imposto de renda. E eu tenho uma coisa para te falar, tá? O que você fizer em relação à operação de milhas até o final do ano é o que vai definir se você vai ou não pagar imposto. Então você tem que entender agora para não precisar pagar imposto de renda na próxima declaração. Então, o que eu vou estar te falando aqui são experiências de uma pessoa que está há mais de 6 anos vendendo milhas aéreas e nunca precisei pagar nenhum imposto sobre essa venda. Então fica ligado aqui para você entender como fazer para não precisar também pagar esses impostos, que sim, tem imposto para a gente pagar, mas o meu objetivo é te falar como você não precisa fazer isso, até porque a gente já paga muito imposto. Então vamos começar a brincadeira agora na tela do computador. Só que antes disso, informações importantes, duas. Primeiro, eu não sou contador e nem sou auditor fiscal. Então, tudo que eu vou estar te informando aqui são informações que eu obtive desses dois profissionais, inclusive um deles, professor Tudão, o cara é ninja, auditor fiscal, sabe muito de imposto, sabe muito de milhas. Vou deixar na descrição o link do Instagram dele, também do canal do YouTube, para você acompanhar o cara é bom, entende demais disso aqui. E o outro ponto que eu tenho para falar para você é, o que eu vou falar aqui se refere à compra e venda direta de milhas aéreas. Não envolve a questão de venda de passagens. Caso você venda passagens aéreas, a história é outra. Tá bom? Agora sim, vamos começar valendo aqui, vamos para a tela do computador que eu vou estar te orientando e te explicando esses pontos, inclusive no site lá, ou melhor, no programa da Receita, para você entender melhor o que a gente precisa preencher e o que não precisa. Olha só, estou na tela do computador agora, no site aqui da Receita. Olha, isso aqui foi o IRPF de 2024, tá? Vai ter o de 2025 na próxima declaração, pode ser que tenha mudanças, mas o que aconteceu em 2022, 2023, 2024 está praticamente igual, tá? Então pode ser que tenha mudanças, mas provavelmente são pequenas. E independente disso, quando tiver na próxima declaração, eu vou estar trazendo o vídeo aqui e, se possível, eu vou estar com o professor Tudão para ele estar orientando a gente em relação a se tiver alguma alteração na declaração, tá? Mas basicamente o que a gente preenche é o rendimento isento e não tributáveis e a parte de bens e direitos. A gente vai preencher esses dois pontos aqui, tá? Mas lembra, eu não vou focar aqui no preenchimento, só estou te mostrando o que é preenchido para você ter uma ideia melhor na próxima vez que você for fazer, tá? Quando precisa preencher cada um dos dois, já vou falar. O que você tem que tirar desse vídeo é o que fazer para não precisar pagar imposto. É isso aqui que você tem que focar e eu já vou falar daqui a pouquinho. Beleza? Daqui a pouco eu volto aqui, deixa eu só para a tela inicial. E agora tem dois pontos muito importantes que eu quero passar para você, que é o seguinte, tá? A gente tem duas situações aqui. Tem a situação da declaração de imposto de renda e tem a situação de pagar imposto. É diferente as duas coisas. Declarar imposto de renda é só informar. Se você vai pagar alguma coisa ou não, é outra história. Então, o que a gente vai focar é justamente na parte de pagar imposto, ou melhor, de não pagar imposto. É isso que eu quero te mostrar. Tem dois pontos, eu vou até abrir a tela do computador e te explicar aqui esses dois pontos, tá? Dois valores que você tem que levar como referência. Tem até aqui, isso aqui são o mês do ano e aqui o ano, tá? Isso aqui é 2024 e o mês... Cada mês a gente tem janeiro, fevereiro e março e assim vai. E eu vou estar te explicando agora esses valores aqui que eu já quero te falar. Tem dois números que a gente tem que sempre levar em consideração. Primeiro, situação que eu tinha falado, que é sobre a declaração. Tem duas situações de declaração, tá? Primeira situação, se você vendeu mais de 40 mil reais em milhas aéreas, é aconselhável sim que você faça a declaração. E a outra situação é, se você comprou mais de 5 mil reais de milhas aéreas, se você fez a aquisição, comprou essas milhas por mais de 5 mil reais, também é importante que você faça a declaração. Como o foco aqui não é necessariamente a questão da declaração em si, entenda o seguinte, se você já declara por qualquer outro motivo, independente da quantidade de milhas que você vende ou que você possui, é necessário que você faça a declaração sim, tá? Independente disso. Não quero focar nesse ponto de se você vai ou não precisar declarar. Entenda, quando for na próxima declaração que a gente tiver bem mais próximo, que tiver com o IRPF lá de 2025, eu vou trazer as orientações para aquela declaração. Eu quero focar aqui na questão justamente de pagamento de imposto, tá? Como funciona a questão de imposto hoje em milhas aéreas? Hoje, você só paga imposto se você vender acima, escuta isso, acima de 35 mil reais por mês em milhas aéreas. Não é 35 mil milhas, não. É 35 mil reais por mês, tá? Passou disso, aí você precisa sim pagar imposto. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas vamos fazer algumas simulações só para você entender melhor esse processo, tá? Suponha aqui que essa foi as vendas que eu fiz. Vendi 40 mil reais aqui já em milhas aéreas.
Em janeiro eu vendi 20 mil. Em março eu vendi aqui mais 20 mil. Antes de continuar, é importante você entender o seguinte, tá? É possível sim lucrar com milhas aéreas, tanto é que eu vou te mostrar aqui como é que declara a questão do lucro das milhas aéreas. E se você não entende ainda como funciona esse processo, quer entender justamente como usar o cartão de crédito como uma ferramenta de benefícios, depois dá uma olhadinha na descrição e também no comentário fixado, que lá eu mostro com mais detalhes como você faz para conseguir lucrar com seu cartão sem precisar investir nada, gerar ali um 14º salário de graça, tá? Depois dá uma olhadinha aí que você vai entender melhor. Mas vamos voltar para cá. Importante aqui, tá? A gente tem aqui duas vendas que eu fiz de milhas, não é lucro, é venda mesmo, é faturamento, é o que eu ganhei. Eu posso lucrar daqui R$1.000 ou 10 centavos, tá? Não faz diferença. Se eu vendi aqui 40 mil até março, então eu vou precisar declarar, só que eu não pago imposto, porque em cada mês desse aqui eu vendi menos de 35. Então, se eu repetir esse processo aqui, tá? Se eu repetir aqui várias vezes, olha, vende dessa forma aqui, ó. Vende 20, 40, 60, 80, 100, 140 mil reais eu vendi nesse ano de milhas aéreas. Não pago nada de imposto. Então, o número que você tem que ter na cabeça é 35 mil. Porque se você passar aqui e vir para 36 mil aqui, ó, você já tem imposto a coletar aqui e você vai ter que pagar até o final de fevereiro. Porque o mês que você vai precisar, faz a venda, tem um faturamento e precisa pagar imposto, e aqui é o mês que você faz o pagamento, tá? E outra coisa que é importante levar em consideração, caso você ultrapasse esses 30 mil, esses 35 mil, vou até mudar a tela para te falar isso, tá? Tem outro programinha que você vai ter que preencher, que é o GCAP, tá? Que é justamente o Programa de Apuração de Ganhos de Capital. Você vai ter que preencher isso. Vou abrir um parênteses aqui, tá? É outro programa, não é o programa da declaração do imposto de renda, não. Esse GCAP é um programa que você vai declarar mês a mês ali e no final você faz a importação dele lá para o programa da Receita. Só que você... Eu vou te explicar. Olha só, uma informação importante aqui. Segundo orientações do professor Tudão, auditor fiscal ninja, ele disse que você precisa fazer o preenchimento do GCAP, tá? Todos os meses que você fizer venda de milhas. Fez venda de milhas, recebeu aquele valor no mês que você recebe o pagamento das milhas, você precisaria ir fazer lá o preenchimento, tá? Essa é a orientação que ele passa para mim. Outras pessoas passam outras orientações também, tem várias, se você pesquisar aí na internet vai achar vários, que só precisa preencher lá caso você passe os 35. Então, só dividindo aqui as orientações para você entender. Joselito, qual dos dois está certo? Entenda o seguinte, tá? Atualmente, para milhas aéreas, a gente não tem uma regulamentação específica. Então, tudo que a gente faz aqui é uma adaptação que os profissionais lá vão orientando. Então, cada um que interpreta pode olhar e interpretar até de formas diferentes, tá bom? Então, tem esses dois casos aí, perfeito? Voltando para cá agora. Passou de 35 mil, paga imposto. Primeira coisa que eu oriento a você, não passe. Pega numa média, sei lá, 33 mil... 30 mil, eu normalmente costumo ficar nos 30 mil, no máximo 32, tá? Então, o que eu faço? Eu tento ficar nos 30, entre 30 e 32 mil no máximo por mês. Então, eu consigo, só para você ter ideia, vou pegar uma calculadora aqui, tá? Só para você ter ideia aqui do lucro que a gente consegue com as milhas aéreas. Suponha que seja os 35 fechado, tá? Não venda 35 fechado, venda menos, mas 35 fechado aqui. Vezes 12, a gente consegue por ano, você consegue aí vender 420 mil reais, você consegue vender sem pagar nada de imposto. Olha que legal. Mais de 400 mil reais por ano sem pagar nada de imposto. Vai ter um pulo do gato que eu vou te falar daqui a pouquinho ainda, tá? Então, o que acontece? Você consegue fazer essas operações aqui durante o ano inteiro e não precisar pagar nada de imposto. Vou rapidinho aqui no programa da Receita, só para te mostrar os ambientes aqui que a gente preenche, tá? Para você entender melhor. Mas eu ainda vou te dar uma orientação aqui que eu faço e eu consigo sim, tá? Vender mais de 30 mil reais e não pagar nenhum imposto por isso. Você vai entender. Olha só. Temos duas situações, né? A gente tem os rendimentos, que é essa parte aqui de rendimentos e isentos e não tributáveis. Aqui a gente tem a opção de novo e aqui vai ter opções para você preencher. Normalmente a gente vem por último aqui, ó, 99. Claro. Pode ter mudanças e aparecer algum específico para milhas aéreas. Por enquanto não tem. Então, todos os preenchimentos que eu fiz foi nesse. Aqui, a gente tem algumas coisas que você precisa preencher. O valor aqui, lembrando, esse ponto aqui é para você preencher o lucro que você teve. Não é as milhas que você tem. Vai ser duas situações de preenchimento. Primeiro aqui é o lucro. Joselito, eu vendi durante o ano inteiro, tive 20 mil reais de lucro. Então, você vai colocar aqui o lucro que você teve, tá? Vai fazer a descrição.
descrição aqui do que foi, lucro com milhas aéreas, ou com a venda de milhas aéreas, CNPJ e fonte pagadora, você vai estar aqui da empresa que você fez a venda de milhas aéreas. Em resumo, seria isso. Se você fez venda de milhas de um dependente, aí você bota aqui dependente e vai colocar os detalhes para isso, tá? Então, esse aqui seria o ponto em relação ao lucro. Ao lucro a gente preenche aqui. Joselito, eu queria mais detalhes em relação à descrição, em relação a esses dados aqui. Olha, na próxima declaração, que vai ser em 2025, aí eu vou trazer bem detalhado para você da forma que eu faço, tá? Porque pode ser que mude, pode ser que apareça aqui outro valor aqui para milhas aéreas, pode ser que aconteça. Por enquanto, não. Então, por enquanto, é dessa forma que preenche, tá? Mas você tem que entender. O foco aqui é você entender quando você não vai precisar pagar imposto. Inclusive, eu ainda vou ter uma dica para você vender mais de 35 mil sem precisar pagar imposto, tá? O outro ponto que a gente tem para ver é justamente a parte de bens e direitos. Vou clicar aqui. Aqui, vou na parte de... Tem a opção novo, estava em cima aqui da imagem, mas tem a opção aqui embaixo novo. Aqui em grupo, eu vou em outros e 99 e o outro também 99 outros. Por quê? Porque por enquanto a gente não tem nenhuma especificação para milhas aéreas. Pode ser que apareça até 2025, 2026 e apareça alguma opção. Por enquanto não tem. Então, da última declaração foi essa opção que a gente usou. Porque aqui eu coloco 99, que são outros bens que não são especificados ainda. Aqui na descrição eu vou especificar as minhas milhas. Entenda uma coisa. Na parte de lucro, foi o outro que eu mostrei. Aqui você vai especificar o que você tem hoje. Joselito, o que eu tenho hoje? Eu tenho 100 mil pontos lá na Livelo, eu tenho 30 mil pontos na Smiles, eu tenho 50 mil pontos na Latam PES, eu tenho essa quantidade de pontos aí nos programas de milhas. Então, são os pontos que você não vendeu ainda, entende? Então, tá aqui o que você não vendeu ainda, perfeito? Então, o que você vai fazer? Especifica. Diz aqui, olha, eu tenho, esse aqui capricha, tá? Eu normalmente coloco assim, tenho... Será 50 mil pontos da Livelo que custaram para mim o preço de tal. Coloco o preço de cada 1000 milhas, que é o preço do milheiro. Na Smiles, tanto. Na Latam PES, tanto. E vou colocando todos. Eu vou colocando aqui. O máximo de detalhes possível, tá? Coloca tudo aqui. Depois você vai colocar a situação antes e depois. Qual é o valor que você vai colocar aqui? O valor de aquisição dessas milhas aéreas. Como é uma coisa que, como é que eu posso dizer, não tem ainda... uma regulamentação específica, vai ter pessoas que vão orientar para você colocar o preço aqui, a situação, o preço atual de mercado, e vai ter outras pessoas que vão pedir para você colocar aqui o preço atual que você fez a aquisição das milhas. Eu coloco o preço de aquisição, que é basicamente o que a gente faz quando declara a parte de ações, de fundos imobiliários. A gente não declara o preço que está no dia, a gente declara o preço que você fez a compra. Tá? Então, a mesma coisa que eu faço com as milhas. Quando você ganha milhas do cartão de crédito, quando você ganha milhas comprando o produto e ganhando milhas, nesses casos, quando você faz uma viagem e ganha milhas, em todos esses casos, eu coloco as milhas a custo zero. Tá? Eu coloco a custo zero. Eu só coloco valores aqui quando eu pago real pelas milhas. Por exemplo, quando eu assino um clube, quando eu faço a compra de milhas. Joselito, mas isso não vai interferir na parte de rendimentos isentos e não tributáveis? Vai sim, vai interferir. Porque você vai ter que contabilizar, olha, entenda, muitas vezes o lucro real que você tem é diferente do lucro tributável que a gente tem. É diferente, pode ser diferente isso aí, tá? Então, em relação a esses lucros, não vai ter problema, até porque são rendimentos isentos e não tributáveis. Então, se você bota 20 mil ou 30 mil aqui, não faz diferença, tá? Mas entenda, a gente vai ter basicamente esses dois pontos a preencher. Bens e direitos e rendimentos não tributáveis. E agora, vou te explicar como eu faço para sempre evitar pagar imposto ainda e conseguir vender mais de 35 mil reais em milhas aéreas, tá? Inclusive, se você tá achando legal esse vídeo aqui, não esquece, dá o like aí no vídeo e se inscrever nesse canal. Se inscreva aí para você estar recebendo todo esse conteúdo aqui, claro, apoiando cada vez mais esse canal e esse conteúdo que eu trago para você. Então, vamos lá. Como é que eu faço para conseguir vender mais de 30 mil ou mais de 35 mil por mês em milhas aéreas? Quando eu faço as minhas vendas de milhas, é comum eu fazer o gerenciamento de outras contas. Então, por exemplo, eu faço a venda, o acúmulo e a venda de milhas na minha conta e também faço da minha esposa. Claro, o que eu faço é o seguinte, eu faço essas operações e eu consigo dividir o lucro. Então, por exemplo, eu faço operações na minha conta e eu vou estar recebendo na minha conta corrente lá as vendas que eu fiz, até 35 mil. Chegou em 30 mil, eu paro de fazer vendas da minha conta e faço vendas em outras contas que eu administro, por exemplo, a conta da minha esposa. Porque para cada pessoa que você faz uma operação, faz a venda de milhas, a declaração vai justamente, entenda, vai justamente para a conta que recebeu o pagamento.
De forma simples, falando bem simplificado para você. Então, por exemplo, as milhas da minha esposa, quando eu vendo elas, que eu gerenciei a conta dela, o valor que recebe é na conta da minha esposa. Ah, eu faço para minha mãe. Então, o valor que recebe vai receber ali na conta também da minha mãe. Joselito, isso aí não vai fazer com que eles paguem mais tributos? Não. Por quê? Como eu falei para você, desde que você respeite, por enquanto, tá? Os 35 mil reais na venda, você não vai ter problema em relação a nenhuma declaração de imposto de renda, nem sua, nem de outras pessoas, caso você faça o gerenciamento. Então, essa é uma das formas que eu utilizo para conseguir faturar ainda mais do que 30 mil reais por mês, sem precisar pagar impostos por isso. Entenda? Escute bem o que eu falei. Faturar é diferente de lucro. Lucro é outra história. Eu posso vender 30 mil reais no mês e ter o lucro de 200 reais. Eu posso vender 35 mil reais por mês e ter o lucro de 30 mil reais. Então, isso aí não interfere. O que está contando aqui é a venda geral. É o que vai entrar na sua conta corrente quando você fizer a venda de milhas, tá? Então, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Sei que não sou contador, não sou auditor fiscal, só que eu sempre tenho a quem recorrer. E se você quer entender mais sobre milhas aéreas e cartão de crédito, dá uma olhadinha na descrição também. E tá lá o contato do professor Tudão e o Instagram dele para você dar uma olhadinha, conversar com ele e tirar suas dúvidas, que o cara entende muito mais do que eu. Eu sou apenas uma pessoa que está repetindo o que ele passou para mim, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo aqui, ó. E até o próximo. Lembra? Não passa de 35 mil reais por mês para você não precisar pagar imposto, hein? Valeu!